Se algum ente querido começou a apresentar mudanças sutis, mas estranhas, nos últimos meses, preste muita atenção. A maioria das pessoas acredita que a morte na velhice acontece de repente, sem aviso, mas a verdade é que o corpo começa a dar sinais muito antes. Pequenos avisos que muitas vezes passam despercebidos. Meses, e às vezes até um ano, antes do momento final, ele começa a mudar de maneira quase imperceptível. O problema é que quase ninguém percebe a tempo. Só quando olham para trás, as famílias entendem que as pistas estavam ali o tempo todo. Mas aí, já é tarde demais. Tarde demais para se preparar. Tarde demais para criar memórias que realmente importam. Mas e se você pudesse identificar esses sinais agora e se preparar para o que está por vir? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 sinais mais comuns que surgem cerca de um ano antes de uma pessoa idosa falecer. Alguns desses sinais podem ser coisas que você já viu, mas ignorou, achando que eram apenas parte do envelhecimento. Outros podem parecer mudanças pequenas, mas na verdade indicam que o corpo está entrando em declínio. Saber reconhecer essas pistas vai te ajudar a tomar decisões importantes, proporcionar mais conforto e, acima de tudo, garantir que o tempo restante seja vivido com dignidade, carinho e paz. Fique comigo até o final, porque esses 5 sinais podem mudar completamente a maneira como você encara essa fase da vida de quem você ama. E mais do que isso, vão te dar a chance de fazer a diferença enquanto ainda há tempo. Agora, vamos começar. 1. Fadiga extrema e fraqueza. Nos meses que antecedem o fim da vida, um dos sinais mais evidentes, mas frequentemente ignorados, é uma fadiga extrema e persistente. Não se trata de um simples cansaço depois de um dia movimentado, mas de uma exaustão profunda que torna até as tarefas mais simples incrivelmente desgastantes. Levantar da cama passa a ser um esforço monumental, caminhar alguns passos se torna um desafio e atividades rotineiras, como vestir-se, preparar uma refeição ou até mesmo manter uma conversa, começam a parecer quase impossíveis. Essa mudança não é apenas um efeito natural do envelhecimento. É um aviso silencioso de que o corpo está se ajustando para sua fase final, conservando o pouco de energia restante. Conforme os órgãos perdem eficiência, o organismo começa a priorizar apenas as funções essenciais. O coração bombeia o sangue com menos força, a circulação enfraquece, os músculos recebem menos oxigênio e, como resultado, o corpo responde reduzindo drasticamente o nível de atividade. Além disso, há um impacto direto no metabolismo. O corpo, que sempre esteve acostumado a produzir e gastar energia para manter o funcionamento diário, agora começa a desacelerar esse processo. Ele entra em modo de preservação. É por isso que muitas pessoas nesse estágio passam a dormir mais, precisam de cochilos frequentes e encontram dificuldade para se manterem despertas por longos períodos. Em alguns momentos, até parecem bem, mas, de repente, são tomadas por uma exaustão avassaladora. O aspecto mais difícil desse processo, no entanto, não é apenas físico, mas emocional. Muitos idosos, que sempre valorizaram sua independência, começam a se sentir impotentes diante dessa nova realidade. O simples fato de não conseguirem realizar tarefas que antes eram fáceis pode gerar frustração, tristeza e até vergonha. Aos poucos, eles se afastam das interações sociais, deixam de conversar, perdem o interesse por seus hobbies e passam a evitar qualquer situação que exija um mínimo de esforço. Esse isolamento, infelizmente, pode acelerar ainda mais o declínio. Para quem convive com um ente querido nesse estágio, essa mudança pode ser difícil de aceitar. É comum acreditar que essa falta de disposição se deve à preguiça ou à falta de esforço, mas a verdade é que forçá-los a se movimentar ou se engajar mais não fará diferença. O mais importante nesse momento é respeitar seus limites, permitir que descansem quando precisarem e garantir que seus dias sejam confortáveis e cheios de carinho. Se você perceber essa fadiga persistente em alguém que ama, encare isso como um sinal de que o corpo dessa pessoa está passando por uma grande transição. Este é o momento de oferecer suporte, criar memórias significativas e, acima de tudo, garantir que ela se sinta acolhida e valorizada. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é o que essa pessoa ainda consegue fazer, mas sim o quanto ela se sente amada e em paz. 2. Confusão cognitiva ou retraimento. À medida que uma pessoa se aproxima da fase final da vida, sua maneira de pensar, se comunicar e interagir com o mundo começa a mudar de forma sutil, mas profunda. Alguém que antes era afiado e presente pode começar a esquecer detalhes importantes,
perder o fio da conversa ou parecer desorientado em lugares familiares. Você pode notar que essa pessoa repete histórias com frequência, esquece nomes de pessoas próximas ou perde completamente a noção do tempo, mesmo que nunca tenha demonstrado sinais de esquecimento antes. Essas mudanças podem começar meses, ou até um ano antes da morte, mas muitas vezes passam despercebidas até se tornarem mais evidentes. Isso vai muito além do esquecimento comum. Assim como qualquer outro órgão, o cérebro depende de um suprimento constante de oxigênio e nutrientes para funcionar corretamente. Mas, conforme a circulação do corpo enfraquece e menos oxigênio chega ao cérebro, suas funções começam a declinar. A pessoa pode se confundir com facilidade, ter dificuldades para tomar decisões simples e, em alguns casos, deixar de reconhecer lugares ou rostos que conhecia há anos. O curioso é que esse declínio pode acontecer de maneira intermitente. Em um momento, a pessoa parece totalmente lúcida, mas logo depois, mergulha em um estado de confusão repentina. É como se a mente estivesse oscilando entre a realidade e o esquecimento. Outro sinal claro desse processo é o isolamento emocional. Alguém que antes gostava de conversar e interagir pode começar a falar menos, evitar reuniões familiares ou simplesmente passar longos períodos sentado em silêncio. Isso não significa que a pessoa tenha perdido carinho pelos entes queridos, mas sim que seu cérebro já não processa as interações sociais da mesma forma. Conversas podem parecer cansativas, ambientes movimentados se tornam desgastantes e, pouco a pouco, muitos idosos começam a se recolher para dentro de si mesmos. Mudanças de humor também são comuns. Algumas pessoas ficam mais irritáveis, ansiosas ou emocionalmente instáveis, enquanto outras se tornam surpreendentemente calmas e indiferentes às coisas que antes lhes interessavam. Esse comportamento não é uma questão de escolha, é o resultado do declínio cognitivo. Quando o cérebro perde sua capacidade de processar emoções como antes, as reações podem se tornar imprevisíveis ou até inexistentes. Para os familiares, essa fase pode ser especialmente dolorosa. Ver alguém que você ama se afastar emocionalmente, esquecer momentos importantes ou perder o contato com a realidade pode dar a sensação de que essa pessoa já está indo embora, mesmo que ainda esteja fisicamente presente. Mas é essencial lembrar, isso não está sob controle dela. Tentar forçá-la a se engajar novamente pode ser frustrante para ambos. Em vez disso, o melhor que você pode fazer é oferecer paciência, falar com gentileza e garantir que ela se sinta segura. Se você perceber que um ente querido está ficando mais esquecido, confuso ou emocionalmente distante, não ignore esses sinais. Eles indicam que o corpo e a mente estão se preparando para a transição final. Esse é o momento de criar um ambiente acolhedor, valorizar momentos de conexão, mesmo que em silêncio, e garantir que essa pessoa se sinta amada e em paz. Porque, no fim das contas, mesmo quando as palavras desaparecem, o amor e o carinho ainda podem ser sentidos. 3. Perda significativa de peso. Um dos sinais mais sutis, mas também mais reveladores, de que uma pessoa pode estar entrando no último ano de vida é a perda de peso involuntária. No início, pode parecer algo inofensivo, roupas que começam a ficar largas, um cinto que precisa ser apertado ou aquela pessoa que sempre teve um apetite forte, de repente, passa a comer menos. Muitas famílias atribuem isso ao envelhecimento natural, sem perceber que, na verdade, essa mudança pode ser um indício de que o corpo está entrando em um estado de declínio. Perder alguns quilos ao longo dos anos pode ser normal, mas quando essa perda acontece de forma acelerada e sem explicação, é um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. O corpo pode não estar mais absorvendo nutrientes da mesma forma, o metabolismo começa a desacelerar e a massa muscular se reduz rapidamente. Isso enfraquece os músculos, dificulta a mobilidade e aumenta o risco de quedas, tornando até mesmo atividades simples, como levantar-se de uma cadeira ou caminhar pequenas distâncias, um desafio. Além disso, com menos reservas de energia, o sistema imunológico fica comprometido, tornando a pessoa mais vulnerável a infecções e doenças. Outro fator essencial é a mudança no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem fome da mesma maneira. Os sentidos do paladar e do olfato enfraquecem, tornando a comida menos atraente, e refeições que antes eram prazerosas podem começar a parecer uma obrigação. Mas essa mudança não acontece apenas por causa da idade. O corpo, ao perceber que está chegando ao fim de seu ciclo, começa a desligar alguns de seus sistemas, e isso inclui a redução dos sinais de fome. Com menos ingestão de alimentos, o corpo recebe ainda menos energia, o que acelera a perda de peso e a fraqueza. Além disso,
doenças subjacentes podem estar contribuindo para essa perda. Condições crônicas como câncer, insuficiência cardíaca e doenças renais frequentemente causam emagrecimento antes mesmo que outros sintomas se tornem evidentes. Problemas emocionais, como depressão e demência, também podem impactar a alimentação, levando a uma espiral descendente em que a falta de nutrição piora o quadro de saúde geral. Diante dessa situação, muitas famílias tentam incentivar seus entes queridos a comer mais, preparando comidas favoritas, oferecendo suplementos nutricionais e insistindo para que terminem o prato. Mas se o peso continua caindo apesar desses esforços, é fundamental entender que não se trata apenas da alimentação. É um reflexo de um processo mais profundo de transição pelo qual o corpo está passando. Forçar grandes refeições pode ser desgastante para a pessoa. Em vez disso, o foco deve estar em oferecer alimentos nutritivos, de fácil digestão e que tragam conforto, garantindo também uma boa hidratação. Se você percebe que um ente querido está perdendo peso rapidamente, comendo menos e demonstrando sinais de fraqueza ou cansaço constante, não ignore esses alertas. O corpo está enviando uma mensagem, e reconhecê-la pode ajudá-lo a se preparar emocionalmente para o que está por vir. Mais do que tentar reverter esse quadro, o mais importante nesse momento é garantir conforto, carinho e momentos significativos, porque no final das contas, o que mais importa é a qualidade do tempo que ainda resta. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente aqui embaixo "Ainda estou aqui" para eu saber que você continua aqui comigo. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. 4. Mudanças significativas na respiração ou circulação. Um dos sinais mais evidentes de que o corpo está se preparando para seu estágio final é a mudança nos padrões de respiração e circulação. Você pode perceber que seu ente querido começa a respirar de maneira mais lenta e superficial, com pausas entre as inspirações. Em alguns momentos, a respiração pode se tornar irregular, alternando entre períodos acelerados e momentos de silêncio. Um padrão respiratório comum nesse estágio é a respiração de Cheyne-Stokes, caracterizada por ciclos de respirações profundas seguidas de pausas prolongadas. No início, essas mudanças podem ser sutis, mas com o tempo se tornam mais evidentes e frequentes. Outro indício claro desse processo é a circulação enfraquecida. As mãos, os pés e até mesmo o nariz e as orelhas podem começar a parecer mais frios ao toque. A pele pode assumir um tom pálido, azulado ou manchado, principalmente nas extremidades. Isso ocorre porque o corpo começa a priorizar o envio de sangue para os órgãos vitais, reduzindo a circulação para as áreas menos essenciais. Com o coração bombeando com menos força, a temperatura corporal pode cair, deixando a pessoa mais sensível ao frio. Além disso, a falta de ar pode se tornar mais frequente, mesmo durante atividades simples. Algo tão cotidiano quanto sentar-se, conversar ou mudar de posição pode fazer com que a pessoa se sinta ofegante. Você pode notar que ela começa a respirar mais pela boca ou precisa pausar no meio de uma frase para recuperar o fôlego. Se antes conseguia caminhar pequenas distâncias com facilidade, agora pode demonstrar grande esforço para fazer o mesmo. Isso ocorre porque a função pulmonar está diminuindo gradualmente. Em alguns casos, o acúmulo de líquido nos pulmões pode tornar a respiração ainda mais difícil. Isso pode se manifestar como uma tosse persistente, sons semelhantes a um gorgolejo ou até uma sensação de aperto no peito. Muitas vezes, esses sintomas podem ser confundidos com resfriado ou congestão, mas, para idosos em estágio avançado de vida, geralmente são sinais de que os pulmões estão perdendo sua capacidade de funcionar plenamente. Deitar-se de costas pode se tornar desconfortável, e a pessoa pode preferir dormir apoiada em travesseiros ou em uma poltrona reclinável para facilitar a respiração. Para a família, testemunhar essas mudanças pode ser angustiante. O instinto natural é querer ajudar, incentivando a pessoa a respirar mais fundo ou tentando encontrar uma solução rápida. Mas, na maioria dos casos, essa é simplesmente a forma natural do corpo de se preparar para a despedida. Embora nem sempre seja possível reverter essas transformações, há maneiras de torná-las mais confortáveis. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador e oferecer pequenos goles de água podem ajudar a aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou oxigenoterapia podem proporcionar um pouco mais de alívio, mas o foco principal deve ser garantir conforto e tranquilidade.
Se você começar a notar mudanças na respiração, extremidades frias ou uma tonalidade azulada na pele, compreenda que esses são sinais de que o corpo está conservando energia e que a circulação está desacelerando. Esse é um momento de presença, de oferecer conforto e de criar um ambiente sereno onde a pessoa se sinta segura e acolhida. Nos últimos meses ou semanas de vida, o mais valioso que você pode proporcionar não é uma intervenção médica, mas amor, dignidade e a certeza de que ela não está sozinha. 5. Infecções frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a desacelerar, um dos sinais mais evidentes desse processo é o enfraquecimento do sistema imunológico. Alguém que antes raramente adoecia pode começar a pegar resfriados, gripes e infecções com muito mais facilidade. O que antes era uma doença passageira agora leva semanas para se resolver, e até pequenos cortes ou hematomas demoram significativamente mais para cicatrizar. Essas mudanças não acontecem por acaso, são um reflexo de que o organismo já não consegue mais se defender e se regenerar como antes. Uma das maiores preocupações nessa fase são as infecções recorrentes. Pneumonia, infecções urinárias, infecções de pele e até mesmo problemas bucais se tornam mais frequentes à medida que o sistema imunológico se torna menos eficaz. Muitas famílias encaram esses episódios como incidentes isolados, mas quando começam a ocorrer com regularidade ou demoram demais para desaparecer, geralmente indicam que o corpo está perdendo a capacidade de lutar contra agentes externos. Até mesmo antibióticos, que antes funcionavam rapidamente, podem se tornar menos eficazes, exigindo doses mais fortes, períodos de recuperação prolongados ou tratamentos repetidos para combater infecções que antes pareciam simples. Isso acontece porque, conforme a circulação diminui e os órgãos perdem eficiência, o corpo não responde mais ao tratamento da mesma maneira. Um dos sinais frequentemente ignorados desse declínio é a dificuldade na cicatrização de feridas. Pequenos arranhões ou cortes que costumavam fechar rapidamente podem permanecer abertos por muito mais tempo, ou até infeccionar com facilidade. O fluxo sanguíneo reduzido significa que oxigênio e nutrientes não chegam com a mesma eficácia aos tecidos, tornando a recuperação mais lenta. Além disso, para pessoas com mobilidade reduzida, o risco de desenvolver úlceras de pressão aumenta significativamente, podendo evoluir para infecções graves se não forem tratadas com cuidado. Outro ponto preocupante é que infecções no último ano de vida nem sempre se manifestam da maneira que esperamos. Em vez de febre alta ou sintomas óbvios, a pessoa pode simplesmente parecer mais cansada, confusa ou perder o interesse pela comida. Na verdade, um declínio repentino no estado de alerta mental pode ser um dos primeiros sinais de uma infecção grave em idosos, antes mesmo que outros sintomas apareçam. Por isso, estar atento a essas mudanças sutis pode fazer toda a diferença no conforto e na qualidade de vida deles. Para as famílias, ver um ente querido enfrentar infecções repetidas pode ser angustiante. O impulso natural é insistir em tratamentos mais agressivos, apostando que mais uma rodada de antibióticos ou mais uma internação hospitalar trará uma melhora significativa. Mas, em determinado momento, o foco se desloca da cura para o conforto. Garantir que a pessoa esteja bem hidratada, manter a pele limpa e protegida e reduzir ao máximo o estresse do corpo pode ser mais benéfico do que insistir em intervenções que apenas prolongam o sofrimento. Ao chegarmos ao final deste vídeo, reserve um instante para refletir sobre tudo o que discutimos. A perda de peso significativa, a fadiga intensa, o declínio cognitivo, as infecções frequentes e as mudanças na respiração e na circulação. Esses 5 sinais costumam surgir no último ano de vida de uma pessoa idosa. Eles podem aparecer de forma gradual, nem sempre são evidentes no início, mas, quando começam a se manifestar, indicam que o corpo está entrando em sua fase final. Para muitas famílias, perceber essas mudanças pode ser doloroso. O instinto natural é tentar combatê-las, incentivar a pessoa a comer mais, a se movimentar, a resistir ao cansaço. Mas, em certos momentos, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente aceitar o que o corpo está comunicando. Em vez de lutar contra o inevitável, podemos focar em proporcionar conforto, tranquilidade e significado para o tempo que ainda resta. Compreender esses sinais não significa temer a morte, mas sim estar preparado para ela. Quando reconhecemos essas mudanças cedo, temos a oportunidade de oferecer um cuidado mais atento, tomar decisões importantes com mais clareza e garantir que os últimos meses de vida sejam vividos com amor, respeito e dignidade. Esse é o momento de valorizar cada instante, relembrar histórias, fortalecer laços e garantir que a pessoa saiba que é querida e nunca estará sozinha.
Se você está notando esses sinais em alguém próximo, respire fundo e lembre-se, você não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Muitas outras famílias já passaram por isso, e embora seja um caminho difícil, saber o que esperar pode ajudá-lo a encontrar força, serenidade e paz para seguir adiante. Obrigado por estar conosco aqui hoje, e agora queremos te ouvir. Deixe um comentário abaixo contando algo que você aprendeu e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua participação é muito valiosa para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e inspiradores. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Continue aqui no canal Saúde é o que interessa. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.